Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da demografia, né? O estudo da estrutura e dinâmica populacional. Ou seja, nós estamos estudando como é que se deu o crescimento da população mundial. Lembrando que esse assunto aqui, ele está no livro de vocês, no capítulo 10. Né? Nós estamos aqui pegando a segunda parte já do estudo. E aí a gente vai, né, estudar hoje dois temas: transição demográfica e as pirâmides etárias. Né? E aí nós vamos compreender exatamente como é que se deu a transição demográfica, ou seja, como é que houve o crescimento da população e como é que deu a estabilização, né? Chegou o momento que o crescimento ele é estável, né? Então, a teoria da transição demográfica analisa o crescimento populacional das sociedades a partir do processo da industrialização. Antes da Revolução Industrial, as sociedades estavam condicionadas a passar por elevadas taxas de natalidade, que eram compensadas por uma igual mortalidade populacional. Ou seja, antes da Revolução Industrial, nascia muita gente, a taxa de natalidade era grande, mas a taxa de mortalidade também. Então, por isso não havia o crescimento da população. No entanto, as taxas de mortalidade, em função das melhorias sociais e sanitárias, passaram a cair, o que fez com que o número médio da população aumentasse aceleradamente, o que passou a gerar um temor generalizado sobre o excesso de pessoas no mundo. Então, a partir da Revolução Industrial, houve o melhoramento das condições sanitárias. Houve também o surgimento de medicamentos, de produção de alimentos, e aí isso fez com que a população, né, a taxa de mortalidade caísse. Uma dessas preocupações foi a própria teoria malthusiana, que afirmava que a população cresceria em uma velocidade maior que a produção de alimentos. Vocês lembram que uma das teorias que nós estudamos dizia isso, que no futuro, com o ritmo de crescimento que estava tendo a população, como a produção de alimentos era mais lenta, havia uma possibilidade muito grande da população vir passar fome, exatamente pela falta de alimentos. O que ocorreu é que a taxa de natalidade só costuma cair após certo tempo, o que, consequentemente, gera redução gradativamente do crescimento populacional e que, ao mesmo tempo, um envelhecimento demográfico. Então, esse aqui é um gráfico que mostra exatamente a questão da transição demográfica e mostra ela feita em 4 fases: primeira fase, segunda, terceira e quarta fase. Vocês observem aqui na primeira fase. Na primeira fase, a taxa de natalidade, que é essa linha vermelha, ela era alta, mas também era alta a taxa de mortalidade. Então, aqui a diferença entre a natalidade e a mortalidade era exatamente o crescimento. Então, por isso o crescimento ele era tão pequeno. Na segunda fase, o que aconteceu? Foi exatamente quando surge, né, a Revolução Industrial, a melhoria sanitária, a produção de alimento, a questão dos medicamentos. Então, o que aconteceu? A taxa de natalidade continuou alta, quer dizer, continuou nascendo muita gente. E o que foi que aconteceu aqui com a taxa de mortalidade? Ela caiu. Então, por isso houve aqui aquela história da explosão demográfica, né? Um grande crescimento da população. Por quê? Porque a taxa de natalidade continuou grande e a taxa de mortalidade caiu. Você lembra que no período da sua avó, por exemplo, o número de filhos por cada família era numa faixa de 10, 12, 15, 18. Então, era muito grande a natalidade. Chega a terceira fase. O que acontece aqui na terceira fase? A taxa de natalidade cai,
a taxa de natalidade cai, ou seja, as mulheres passaram a ter menos filhos e a taxa de mortalidade estabiliza, né? Ela já estava baixa e ela permanece baixa. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu, né, a diminuição do nascimento de filhos. É exatamente agora. A sua mãe já tem menos filho, né? As famílias de hoje elas têm uma média 1, 2 filhos, né? Então isso quer dizer o quê? A taxa de natalidade cai, a taxa de mortalidade já está estabilizada. Aí entra a quarta fase, que é exatamente a estabilidade da natalidade e da mortalidade. Então isso é o que nós já estamos hoje, né? Tem um controle, nós podemos dizer que a natalidade está, né? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de crescimento, ela está estabilizada. Vamos ver isso, mas, né, né, que a teoria da transição demográfica fala. Que no primeiro estágio ou fase, observa-se que a natalidade e a mortalidade são elevadas, o que contribui para um tímido ou nulo crescimento demográfico. No segundo estágio, assinala o desenvolvimento industrial, né, econômico e social das populações. É o estágio característico da modernidade, quando há um decréscimo das taxas de mortalidade, enquanto as taxas de natalidade demoram a cair. Então, aqui as taxas de natalidade elas estabilizam. No terceiro estágio, demarca o desenvolvimento urbano, a difusão dos métodos contraceptíveis, a queda das taxas de natalidade, o que se relacionam, sobretudo, à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, aqui na terceira fase é onde acontece a taxa de natalidade, né? E aí por vários motivos, né? Porque a mulher ela saiu ela passa a ser urbana, ela passa a estudar, ela passa a trabalhar no mercado, ela passa a usar os métodos contraceptíveis, e aí tudo isso vai contribuindo para a queda da natalidade. E aí, por fim, o quarto estágio, observa-se o regime demográfico, né, considerado moderno, com baixas taxas de natalidades e mortalidade, como um crescimento demográfico próximo de zero. Então, em alguns países o crescimento demográfico é bem baixo, próximo de zero. O outro conteúdo que a gente se utiliza para o estudo da população é as chamadas pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária? Elas são representações gráficas de estrutura populacional de um determinado lugar, elaboradas conforme a idade e o sexo da população total. Então, isso aqui é uma pirâmide etária, né? Uma pirâmide que ela é dividida em topo, em corpo e em base, né? Então, aqui a base é a população jovem. O corpo aqui é a população adulta, ou a PEA, que é a população economicamente ativa, e aqui no topo são os idosos, né? Que aqui é onde marca a expectativa de vida. No lado direito é representada as mulheres e no lado esquerdo os homens. Aqui no meio, vocês observem que é as faixas etárias, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, até maior de 80 anos. Então, aqui, né, o topo representa a população idosa, o corpo a população, né, eu já expliquei. As pirâmides etárias dos países desenvolvidos. Então, a pirâmide, ela mostra exatamente o país, né, a estrutura do país, o desenvolvimento do país. Uma pirâmide de um país desenvolvido, ela tem um formato. Uma pirâmide de um país subdesenvolvido ou pobre tem outro formato, né? Então, vamos voltar aqui para o país desenvolvido. Os países desenvolvidos, como Japão, França, Suécia, geralmente apresentam uma expectativa de vida muito elevada,
né? Isso ocorre com o fato da população possuir as melhores condições de vida em relação à saúde, educação, por exemplo. Nesses países, as taxas de natalidade, de mortalidade são baixas, o que sugere um baixo crescimento vegetativo. Então, veja que aqui num país rico, olha, nasce poucas crianças, né? Aquela mesma história que a gente diz, onde é que nasce mais filho? Na casa, né? Na família rica ou na família pobre? Aí vocês respondem logo, na pobre, é isso mesmo. Olha, um país rico, nascem poucas crianças. Aqui essa primeira faixa, que é do 0 a 4 anos, olha como ela é menor. Né? Então, e aí vai crescer. Os jovens, os adultos são mais e as pessoas vivem muito. Elas chegam aqui nos 100 anos, elas vivem muito. Né? Então, as pirâmides desses países apresentam comumente uma base estreita, ou seja, o número jovem é menor. O topo é largo, né? O que significa que a maior população de idosos, né? Isso permite analisar que nesses países há problemas como falta de mão de obra e gasto com programas assistencialismo para a população envelhecida. Então, um país, né, onde tem uma característica dessa é um país que precisa investir mais em atenção aos idosos. Agora, num país pobre, como essa pirâmide aqui, é de Angola, né? Olha o que acontece aqui, o tanto de criança que nasce. E observe que a população só chega aqui, ó, numa média de 80 a 85. Você vê que lá chega nos 100 anos e aqui as pessoas vivem bem menos, né? Então, os países subdesenvolvidos estão geralmente situados na América Latina, na Ásia, na Oceania, em decorrência das situações vividas pela maioria de sua população. Nesses países apresentam baixa expectativa de vida. Nos países subdesenvolvidos, as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, o que sugere um elevado crescimento vegetativo. As pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos apresentam comumente base larga, né, indicando uma grande quantidade de jovens. O seu topo é estreito, ó, bem estreito o topo. Há problemas nesses países há problemas relacionados às políticas públicas. Além disso, a população necessita de melhor qualidade de vida, de investimento na área da saúde, educação, de formação profissional e da inserção do mercado de trabalho. Então, para cada tipo de país existe, né, uma determinada política. Novamente, a gente mostra aqui as pirâmides juntas, né? Então, veja, aqui essa parte é dos jovens, né, até 14 anos, a população adulta, que vai de 15 a 64 anos, aí observem aqui, e os idosos, que vai de 65 adiante. Então, aqui a gente vê uma pirâmide da África, né, um continente pobre, onde nascem muitas crianças. A população adulta, ela é pouca e os idosos menos ainda. Agora aqui na Europa, pouca criança, pouco jovem. A população adulta, ela é mais, e olha aqui a quantidade de idosos, né? Então, esse é o estudo da população, né? Tanto a transição demográfica, que a gente vê como a população cresceu, como foi que ela se estabilizou, né? A questão das fases demográficas, e aqui o estudo da população, né? Para a gente compreender qual é o país que tem mais jovens, mais adultos, mais idosos e que tipos de política cada país deste precisa investir. Então, quero agradecer aqui a atenção